Então, beleza. Vamos passar, então, agora para o parágrafo 1º. Olha o parágrafo 1º, o que ele diz. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vai falar também do processo administrativo garantido ampla defesa e tem mais um inciso. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é o seguinte. Vamos com esse parágrafo 1º aqui. Já vou colocar estável, então o servidor estável só perderá o cargo, 2 pontos. E aí vem, inciso 1. O inciso 1 fala, mediante sentença judicial, que não é mais recorrível, mediante uma sentença que já está transitada em julgado. Se a pessoa perder o cargo porque foi, mediante, aliás, uma sentença judicial, significa que ela foi demitida do cargo. O inciso 1 está dizendo que a demissão de um servidor público pode ocorrer mediante sentença judicial somente transitada em julgado. Logo em seguida, o inciso 2 fala da possibilidade de um processo administrativo em que seja garantida a ampla defesa. Se alguém perde o cargo mediante um processo administrativo, também está sendo demitido do cargo. Lembrando que a demissão é uma punição pela prática de uma infração disciplinar. E este parágrafo 1º só tinha estes 2 incisos. Então, quando a gente via a palavra perder o cargo, só se perde o cargo, só se é demitido mediante sentença judicial ou mediante processo administrativo em que se garante a ampla defesa, ok? Mas, posteriormente, a emenda constitucional 19 de 98 fez acrescentar aí mais um inciso, o inciso 3, falando da possibilidade de perda do cargo mediante avaliação periódica de desempenho, essa que a gente viu aqui no nosso esquema, avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Quer dizer que em cada estado, em cada município e na União, uma lei complementar vai definir as formas dessa avaliação periódica. Mas se alguém for mandado embora porque não foi aprovado na avaliação periódica, é porque esse sujeito é ruim de serviço e não porque ele praticou alguma infração disciplinar. Ele será exonerado do cargo. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um caso de exoneração. Hoje estou escrevendo tudo errado. Exoneração por insuficiência de desempenho. É muito importante saber a diferença de exoneração para demissão. Demissão, nos dois a pessoa perde o cargo. Mas na demissão, ele é punido porque praticou uma infração disciplinar. Praticou um ato de improbidade, praticou um ato de corrupção, ou abandonou o cargo, ou de alguma forma lesou o patrimônio público, então ele é demitido. Na exoneração, quando você pede para sair da administração pública, por exemplo, passei num outro concurso, agora vou fazer Polícia Federal, agora tem que sair da PRF, você pede a sua exoneração. Quando a administração não te aprova no estágio probatório, ela vai te exonerar. Quando você, depois lá para frente, adquire uma certa insuficiência de desempenho, seu serviço tem que ser todo repetido. Alguém faz, você faz, alguém tem que fazer para você de novo. Então, você não é bom de serviço. Também é exonerado, tá? Pergunta aqui, eu vou passar para vocês daí de fora agora. A pergunta é ótima. Tanto a demissão quanto a exoneração podem acontecer durante o estágio e depois do estágio? Vou responder agora. Mas antes de responder isso, só para a gente continuar nesse inciso 3 aqui. Quando a exoneração passou a fazer parte do parágrafo 1º, a palavra perder agora significa demissão e também significa exoneração, certo? Perder significa demissão e exoneração. Agora vejam, só existe exoneração por insuficiência de desempenho? Não. Existe exoneração a pedido, como eu disse. Existe exoneração quando o órgão extrapola a despesa de pessoal. Então, se isso fosse, como frase da Constituição, artigo da Constituição, não é falso. Mas se fosse uma questão de prova, quem sabe isso poderia ser falso?
Dizer que o servidor estável só é exonerado por insuficiência de desempenho. É falso, tá? Então, cuidado com isso daqui, ó. Esse só, numa questão de prova, pode ser perigoso. Repetindo isso e dizendo como que isso pode aparecer numa prova. Vejam, quando o enunciado de uma questão de prova, da NCE especialmente, vier bem parecido com o caput desse parágrafo primeiro, então vem: o servidor estável somente perderá o cargo, só é possível o servidor estável perder o cargo nas seguintes hipóteses, exceto, pode ter certeza que eles não vão querer saber de você demissão, exoneração, diferenciar isso não. Eles vão querer saber assim: você lembra o que está escrito no inciso 1, 2 e 3? Então, quais seriam as pegadinhas? O servidor estável pode ser demitido, perder o cargo mediante sentença judicial recorrível? Não. Então, a palavra recorrível deixou a questão falsa. É para você lembrar que era transitado em julgado. Mediante processo administrativo, ainda que não garantida ampla defesa. Está falso, tem que ser garantida ampla defesa. Mediante avaliação especial de desempenho. Olha o que está dizendo aí, avaliação periódica de desempenho. Mediante avaliação periódica de desempenho na forma de lei ordinária? Não, é lei complementar. Então, primeira forma do parágrafo 1º vir em questões de concurso. Vem com o enunciado muito próximo do texto original dele e se pergunta, a pergunta aqui em relação a esses 1, 2 e 3 é: você se lembra do que está escrito lá naquele artigo literalmente? Troquei alguma palavra? É assim. Agora, se eu tenho um enunciado genérico, por exemplo, quanto aos servidores estáveis é correto afirmar. Eu não mencionei o parágrafo 1º. Quanto aos servidores estáveis é correto afirmar. O servidor estável só pode ser demitido mediante sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que seja garantida ampla defesa. Verdadeiro. O servidor estável somente poderá ser exonerado por insuficiência de desempenho. Falso, porque ele pode ser exonerado por a pedido, pode ser exonerado, estou repetindo, mediante um excesso de despesa do órgão, a administração tem que economizar, então ela vai ter que mandar umas pessoas embora, tá? Então, vamos só anotar aqui para a gente lembrar. Outras formas de exoneração. A pedido é uma. E a que vem no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é o excesso de despesa do órgão. Tá? Imagina, você começa a trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, mas existe um excesso de despesa, estão gastando mais do que deve com despesa de pessoal. Então, a administração pública terá que mandar embora algumas pessoas. Manda primeiro os não estáveis e os cargos em comissão. Se não chegar no limite de despesa possível, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, então vai mandar embora também os estáveis. Ok? Bom, e agora vamos responder a pergunta em relação aqui ao período de estágio probatório e o período de servidor estável, se existe a demissão e exoneração antes e depois. Vamos ver. Se um servidor praticar durante o estágio probatório um ato de corrupção, o que nós vamos fazer com ele? Demiti-lo. Então, existe a demissão aqui, durante o estágio probatório. Okay? A diferença que pode existir é se será necessário ou não abrir o processo administrativo disciplinar. Alguma legislação vai dizer que você pode abrir somente a sindicância, dependendo do caso, porque ele não é estável ainda. Tá? De qualquer forma, essa sindicância tem que garantir ampla defesa. Não pode ser simplesmente, olha, eu acho que você praticou um ato de corrupção e mandar embora. Tá? Tem que ter toda a ampla defesa e contraditório. Mas aqui, demissão. Da mesma forma, se foi já estável que esse servidor praticou o ato de corrupção, ele será demitido. Bom, quanto à exoneração, se durante o estágio probatório a pessoa não quiser continuar, quiser ir embora, ou se ele não for aprovado nessa avaliação especial, então ele será exonerado. A mesma coisa depois de estável. Se ele quiser sair, ele pede exoneração. Se ele não for aprovado em 2 ou 3 avaliações periódicas, né, conforme a lei complementar dispuser, também vai ocorrer a sua exoneração. Isso é pegadinha de concurso? Foi uma excelente pergunta, tá? Existe demissão antes, existe depois. Só que até a emenda constitucional 19, quando não existia ainda avaliação periódica, só podia existir exoneração, essa de ofício, né, durante o estágio probatório.
Não existia exoneração depois de estável. Tanto é que a gente costumava brincar que o servidor público acabava de passar pelo estágio probatório, comprava um paletó, um blazer mesmo, um casaco, pode ser até num brechó, pendurava na cadeira dele. Quando o chefe chegasse e perguntasse assim, cadê fulano, veio trabalhar? Ah, o paletó dele está aí. E achava que o sujeito estava no serviço. Mas tinha até teia de aranha ligando, né? Aquele paletó lá na mesa. Normalmente na atividade mais burocrática. De vocês ficava difícil, que vai ver lá na escala de plantão que você não foi, não vai dar para disfarçar. Mas você podia, por exemplo, estacionar o carro debaixo de uma árvore, na beira da estrada, e tirar um cochilo a tarde inteira, né? Ninguém estaria verificando o seu desempenho, a sua eficiência. Agora não. Agora você pode ser exonerado por insuficiência de desempenho após o estágio probatório. Bom, como houve essa mudança, a gente vai encontrar algumas pessoas dizendo o seguinte, ah, então a estabilidade acabou, pois se eu podia ser mandado embora só antes, agora eu posso ser mandado depois também, então não tem mais estabilidade. Mas tem. Nós podemos responder em prova que há uma flexibilização da estabilidade, mas a gente vai verificar que existem alguns direitos, que a gente vai ver agora no parágrafo 2º e 3º, que só um servidor estável tem. Tá bom? Nós vamos, então, agora ler o parágrafo 2º e grifar aí, eu vou falar o que é para grifar, os 4 direitos de um